pessoal, tudo bom? Eu sou Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho, e este é o Aluno em Foco, um quadro um quadro criado para compartilhar a história profissional de um dos meus alunos, que pode ser uma história muito semelhante à sua. E hoje nós estamos aqui com o Davi Lopes, né? Ele que é técnico em segurança do trabalho, faz parte do nosso grupo de mentoria dos Outliers, de SST Outliers. Davi, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por você estar aqui hoje. Eu gostaria que você se apresentasse. E já de cara, Davi, também já conta aí pra gente, Davi, como que você optou, escolheu entrar para a segurança do trabalho, meu amigo? Fala, Tiagão. Muito bom dia, amigo. Primeiro é um prazer estar aqui com você, um prazer imenso poder compartilhar aqui a minha história com vocês, né? Compartilhar aqui a minha história com todo o grupo, que talvez aí seja história de muitos aí, talvez se familiarizem com a minha história. Acredito que a minha história não é diferente de muitos. Eu fui cobrador de ônibus. Então, nos anos 2000 aí eu comecei a minha vida profissional como cobrador de ônibus, trabalhando. Na realidade, nem como cobrador, tá? Meu primeiro emprego foi auxiliar de motorista Olha, numa lavanderia aqui em Fortaleza. E aí trabalhando nessa lavanderia, só que para mim eu tinha em mente na minha cabeça que eu podia dar um algo mais. E aí, eu queria algo mais, que na época eu ganhava muito pouco, e eu queria, assim, primeiro emprego, carteira assinada, você quer ter as suas coisas, tudo. E aí eu virei cobrador de ônibus. Aí eu de emprego e tal, melhorei salário, tinha alguns benefícios. E na minha cabeça, na época, era o meu emprego dos sonhos, assim, ser cobrador de ônibus, vai, aqui tá bom demais. E aí, ó, arrumei uma namorada, e aí queria casar, certo? Que hoje ela é minha esposa. E na época, quando eu pedi ela em casamento, ela disse assim: tá bom, eu vou com você, mas eu não quero casar com um cobrador de ônibus. Eu quero botou casar com pressão um já. profissional. Você tem que ter uma. Você tem que ter uma profissão. Cobrador não é profissão. E isso, gente, meados dos anos 2000. Meados dos anos 2000. E aí eu fiquei, tá certo. Não, eu digo, amor, mas eu vou só mudar a cadeira. Sair de trás e ir para frente, só mudar a cadeira. Eu vou ser motorista de ônibus. Ela, não, não quero motorista de ônibus. Meu pai é motorista de ônibus e eu não quero sofrer o que minha mãe sofreu. Assim, sofreu, cara, que ele era motorista, ele era caminhoneiro. Ele é Ah, caminhoneiro, meu sogro. Ele viajava muito, passava muito tempo fora, longe de casa. E ela dizia que não queria passar por isso, de ter um marido muito tempo longe, certo? E a ausência do pai na época. imagino. Aí eu, meu Deus, o que é que eu vou ser? E pensando, aí minha sogra, que trabalhou durante muito tempo numa grande empresa têxtil aqui da região, ela disse: Davi, por que que tu não vai fazer segurança no trabalho? Técnico em segurança do trabalho. Quando ela falou isso, eu fui um sujo, né? Técnico em segurança, que é isso? Minha sogra, esse negócio de bater nos outros, não dá para mim. Eu sou ruim de briga, eu nunca briguei na minha vida. Não, Davi, não é isso. Técnico de segurança, você vai andar na fábrica, você vai olhar se o pessoal está usando os EPIs corretos. Resumindo, tu vai ser o cara que vai fiscalizar. Até brinco, que ela até me iludiu assim um pouco. Ó, ela disse assim: o pessoal da fábrica, o operacional morre de medo deles. Os caras têm um moral medonho e ganham bem. Olha Aí eu só. digo, pronto, esse é o emprego dos sonhos. Ô, Davi, deixa eu até colocar uma curiosidade também. Eu lembro que quando eu entrei para a segurança do trabalho, cara, era exatamente a mesma visão. Porque naquela época, ainda mais quando você chegava, o que você está fazendo? Estou fazendo curso de segurança. Ah, você vai ser aqueles guardinha como é que é? Guardinha de banco? Eu falei, não, É, não tem nada a ver. Cara, mas eu tive que explicar para um monte de gente o que, que era técnico em segurança do trabalho, cara. E eu lembro que até eu também. Eu lembro que o meu primo, eu entrei para segurança do trabalho por causa de um primo meu, né? Que
que fez curso de Tec Segurança, e minha mãe falou assim: Nossa, o Gustavo tá ganhando super bem, cara, tá ganhando R$ 1.500. Naquela época, nossa, que salarão, né? Ainda para época, ainda, né, cara? Então, É, só que eu achava que era segurança patrimonial. Eu falei, eu sou igual a você. Eu falei, não, cara, eu sou molão demais, eu vou tomar pancada. cara, eu tive esse pensamento. E aí, quando ela me falou, eu fui pesquisar onde tinha um curso, e aí conheci o Senai. Uhum. Fui, fiz a prova de seleção do Senai, comecei o curso em 2001, para me formar em 2003. E aí, o primeiro semestre foi, assim, era disciplinas, como é que eu posso dizer assim, muito administrativas e tal, de introdutório do curso, não foi tão. Mas no segundo semestre, eu até me lembro assim, a disciplina que chamou a minha atenção foi a NR12, máquinas e equipamentos, com um engenheiro de segurança, professor Saboia. Esse cara foi o responsável assim por meu que fazer meus olhos assim brilharem assim para a segurança do trabalho, para um mundo novo que estava abrindo para mim. E eu enxerguei, cara, eu posso ir assim, como pessoa, como profissional, ir mais além, certo? Melhorar, deixar, trocar lá aquela cadeira de cobrador, de acordar de madrugada. E aí, Tiagão, eu fui para a empresa no começo, assim, voltando um pouco no começo, me lembrei aqui, como eu era cobrador, eu trabalhava à tarde e o curso era à noite. E eu fui para a empresa, pedi para mudar de horário, para passar pela manhã. E aí, o supervisor lá de tráfego disse assim, cara, eu tenho uma vaga para ti aqui, mas é o seguinte, o ônibus sai da garagem 4h03 da manhã. Aí eu fiquei, caramba, 4h03, vou sair de casa que horas? Eu morava um pouco distante da garagem. Aí eu fui, contei o horário, tá bom. Então, assim, pessoal, eu passei um ano da minha vida acordando 2h30 da manhã. Eu Nossa. acordava 2h30 da manhã, pegava, não sei se onde você está me vendo, Corujão, lá na minha cidade, e ia para Corujão 3 horas da manhã, que ele passava 3h15, 3h10, pegava o Corujão e ia. Foi contado um ano, até o dia que eu perdi o horário, assim, dormi um pouco a mais, Nossa. e aí eles quiseram me colocar de novo para tarde, resumo, aí eu fiz um acordo com a empresa, saí e fui estagiar. E comecei o estágio na construção civil. E aí, às vezes, assim, hoje, eu pego muito estagiário e é incrível como a primeira pergunta que os caras fazem é: vou ganhar quanto? Vou ganhar quanto? Quanto eu ganho? É Esse verdade. cara, na minha época, eu fui para essa empresa. A empresa olhou para mim e disse assim: eu te dou o vale transporte. Na época ainda era o valezinho de O papel. Te ticketzinho, dou, né? o ticketzinho. Te dou um vale transporte para você ir e voltar para sua casa e nem o almoço eu dou, Olha nem só. a quentinha a gente te dá, só o café da manhã. Hoje eu sempre digo para os alunos o seguinte, quem vem estagiar comigo, eu digo, cara, estágio é um deserto que você tem que passar. Estágio é um deserto, Oi. dou até os dois exemplos. Só deixa eu complementar aqui. Cara, eu lembro que quando eu estagiei, cara, como um técnico em segurança, eu fui morar numa cidade a 600 quilômetros de distância da cidade onde que eu morava, né? Apesar que meu pai morava nessa cidade, eu acabei morando com meu pai, mas era de graça, cara. Não tinha salário. E para mim, no meu caso, como era cidade pequena, não tinha ônibus também na cidade. Eu também, ó, era pezão, cara. Ia a pé. Quando eu tinha sorte do meu pai estar indo para o centro da cidade, eu pegava carona com meu pai, ele me deixava no serviço, cara. 2 meses. Aí você pega esses estagiários. Não, e quanto que eu vou ganhar? Se não for menos de 2.000, eu não trabalho. Fala, cara, pô. E hoje eu falo, É, Davi, foi por conta do meu estágio que eu tô aqui hoje, cara. Foi por conta do meu estágio que eu entrei numa empresa de consultoria, comecei a trabalhar com consultoria, trabalhar com laudos, com programas, com higiene ocupacional. Foi lá, cara, que me motivou a estar aqui hoje, cara. A estar aqui hoje. Então, verdade, foi de verdade. graça? Não foi, Digo foi a um mesma grande coisa, aprendizado. digo o mesmo também. E aí, Thiago, eu sempre até nos treinamentos que eu faço com os estagiários, eu digo, cara, mas tem o seguinte, Jesus venceu no deserto e Adão fracassou no paraíso.
Você Faz escolhe. sentido, cara. É verdade. Estágio é um deserto É que verdade. você tem que passar. Que você tem que passar. Faz Não tem sentido, por onde. Você tem que passar por esse deserto. com E certeza. aí eu comecei, Thiago. Aí outro ponto interessante também assim da minha carreira que eu destaco foi concluir o estágio, concluir o curso. Cada emprego. Eu não conhecia ninguém da área, não tinha assim muita expertise. E aí eu cheguei para a empresa e disse assim, cara, eu tinha uma grana guardada ainda, eu disse, cara, e eles, não, Davi, terminou teu estágio, né? Então tá liberado, pode ir. Eu disse, cara, mas deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui, eu venho, se você não quiser nem pagar minha passagem, não tem problema. Eu quero vir porque eu não, assim, eu não tenho não tenho o que fazer, certo? Até eu arrumar alguma coisa, deixa eu ficar. Aí a construtora tá certo. E aí, o que que aconteceu? Na época, antes disso, o técnico tinha ido embora, arrumou outro emprego e foi, e a obra tinha dado uma reduzida significativamente. Tipo assim, estavam trabalhando lá só para não parar. E aí, eu acho que 2 meses, eu fiquei 2 meses nesse sistema, trabalhando ainda. E aí, 2 meses depois, o chefe do DTI me chamou e disse: Davi, cara, é o seguinte, nós vamos te contratar. Opa! Opa, Olha, nós vamos te contratar, você ficou aqui esse período, é mais do que justo a gente te dar essa oportunidade. Aí, assim, aí tem outro interessante, que o técnico na época, o cara já era experiente, já era um cara bem rodado na época, era o cara assim, da segurança na construção civil. Ele ganhava na época assim, em torno de R$ 1.200, que era um salário sim, top. com certeza. E aí eles me chamaram, isso é 2005. E tu quer ganhar quanto? Aí eu, vixi, Maria, quanto é que eu peço? Quanto é que eu peço assim? Quanto que eu peço? Cara, eu não posso, eu até disse, ó, eu não posso me comparar com ele, que eu estou começando, mas me pague 1.000 reais. Ah, rapaz, o cara deu uma risada na minha cara. Riu mesmo assim com aquela risada de deboche, assim. Cara, o fulano ganhava 1.200, tinha 6 anos de formado. Tu é uma aposta, Davi. Sei nem se tu vai dar certo, cara. Na primeira fiscalização aqui, tu não pode dar certo. Aí, puxa vida. Aí, Davi, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar R$ 600. Aí, o Só caramba. um detalhe para contextualizar o pessoal que está assistindo, eu pesquisei aqui, o salário mínimo em 2005 era em média de R$ 300, tá? R$ 300. Então você estava recebendo É, mais ou menos o dobro do salário mínimo, né? Dois salários. aí ele me ofereceu R$ 600 mais horas extras. Mesmo assim, para quem era cobrador de ônibus, eu estava no lucro, eu ganhava a média de R$ 400. Uhum. 400, com os benefícios, 500 e pouco. Eu estava no lucro, mas aí eu sempre fui o cara que eu nunca esperei, assim, no decorrer da história que eu estou contando, você vê que eu corro atrás, corro muito atrás. Uhum. 6 meses depois, pessoal, 6 meses depois contado, o meu salário era R$ 1.200, Olha porque só. eu corri atrás, trabalhei, aí o que é que eu fiz logo depois que eu me formei? Eu fui me capacitar. Eu fiz um curso de socorrista, Olha. eu fiz um curso de socorrista, e fui fazer o curso de assessor técnico em brigada de incêndio. Não sei se aí na cidade de vocês tem, mas aqui na minha cidade tem o assessor técnico em brigada de incêndio. E lá só era. Seria o equivalente a bombeiro civil hoje, ou Davi? Esse eu não conheço essa É profissão. um nível acima do bombeiro civil. Ah, Porque legal. ele nas empresas é como se fosse o chefe da brigada, Uhum. o responsável pela brigada. Legal. Tá entendendo? E aí eu fui fazer esse curso e lá nesse curso só tinha técnicos e engenheiros de segurança. Então eu digo, ó, agora é hora de eu fazer meu networking. Certeza. Conversando com um, conversando com outro, conversando com um, com outro. E aí um amigo pegou e me ofereceu um emprego. Por que que meu salário dobrou nesse período? Um amigo me ofereceu um emprego. Ei, Davi, cara, eu achei tu desenrolado e tal, mas tem uma vaga aqui pra ti. Aí eu, opa, beleza, onde é? Cara, assim, assim, assado, eu vou na hora. E aí, quando eu cheguei pro meu chefe,
6 meses depois pedindo demissão, o chefe, não, você pode sair, não. Quanto é o salário lá? Aí eu disse, cara, o salário lá é R$ 1.100. Ele disse, pois eu pago os 1.200 aqui. Olha, cara. Aí eu disse, opa, 6 meses depois, certo? Então, assim, gente, foi o começo de carreira que assim, eu tenho muito orgulho da minha história, Uhum. né? Como eu comecei, então, assim, tive um salário que eu planejei, que eu lutei para ter esse salário para a época, certo? Era um bom salário para a época de 2005, 2006, 2007. Eu era muito bem assim remunerado e trabalhava muito na obra. Tinha concreto, ia até 11 da noite, 10 da noite, eu tinha trabalho dia de sábado, tinha que chegar às vezes cedo Não tinha por tempo conta da ruim, né? demolição. Eu não tinha tempo ruim, eu estava lá, eu era um dos primeiros que chegava e um dos últimos que saía. Não olhava, eu sempre tenho isso, eu não olho para os lados, eu olho para frente, porque o meu sempre, hoje eu sou consultor de empresas, eu sempre olho, eu não tento assim 100% agradar a empresa, eu procuro trabalhar para fazer parcerias com as pessoas que estão na empresa, Que show. porque são elas que levam a gente para os lugares. E aí, assim, Tiagão, eu fiquei nessa construtora. Aí, pouco tempo depois, essa construtora teve a construção de um resort numa praia aqui de Fortaleza, Legal. Fortaleza não, aqui do Ceará, no interior, que eu costumo dizer que foi assim o meu batismo assim, em construção civil, porque lá nós chegamos a ter 950 operários. Nossa, cara. Trabalho É, cara, assim, complicado. foi assim, o que você imaginar de problema, de complicação. Foi um ano mesmo que eu tive assim, que eu fui literalmente meio que batizado na casca do alho, assim. Passei para me desenrolar, para crescer, para produzir, para entender de processo, para entender de construção, de problema, de resolver problemas, de levar a solução. Eu fiquei nessa obra um pouco mais de um ano e meio, por aí. Aí, assim, eu estava já prestes a me casar, aí eu não queria mais trabalhar fora, eu não queria trabalhar fora. Aí eu voltei para Fortaleza, e aí aconteceu, gente, assim, eu meio que da construção civil, eu meio que dei uma desestimulada, assim, essa obra eu passei, foi luta, mas eu meio que desestimulei, assim, eu, pai, não quero mais saber de obra, quero ir para outro local, quero ter uma nova experiência. Aí fui para a indústria. Só que na indústria, assim, é tudo muito certinho, assim, horário, tal, e talvez a indústria que eu peguei, eu não me adaptei tanto porque era muito longe da minha casa, de onde eu moro, muito longe. E, cara, lá era tipo um Big Brother, meu irmão, porque tinha câmera em todos os locais. Na administração, pra você tem uma ideia, na administração tinha microfone. Nossa, Então, cara. se você achasse graça ali um pouco mais alto, a diretoria já interfonava e dizia, meu filho, me conte a piada que eu quero rir também. E a gente ficava, né? E aí, assim. Aí eu também não me Que ramo de adaptei. atividade que é a indústria? Era indústria de metalurgia. 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 E aí eu também não me adaptei, aí acabei voltando para a obra. Voltei, assim, com uma terceirizada, assim, de obra, assim, atrasando, recebendo salário atrasado, recebendo. Nossa. Aí eu fui, meu Deus do céu, voltei para o deserto. Ah, Jesus, e agora? Mas aí, pouco tempo, aí a questão das amizades, gente. Você sempre tem o seu network. É, pouco tempo, 6 meses depois, eu acho, um colega que eu tinha trabalhado me indicou para uma construtora que estava iniciando em Fortaleza. Um, era no boom, começo assim do boom de 2010 na construção civil, que teve um grande boom imobiliário aqui em Fortaleza. E aí ele me chamou, Davi, cara, vem aqui, faz uma entrevista. Não, a gente não tem técnico. Aí eu fiz a entrevista, trabalhei, fui contratado. Então, uma baita empresa,
uma baita empresa, uma empresa grande, e aí vale de novo você enxergar uma oportunidade. Como eu sabia que a empresa era nova, como eu sabia que a empresa ela ia ter, eles estavam no planejamento estratégico dele ter diversos canteiros de obra espalhados por Fortaleza. Eles fecharam uma parceria com uma empresa nacional para fazer diversos canteiros de obra. Eu disse, cara, eu vou trabalhar aqui, vou me dedicar e eu acho que eu posso ir mais além aqui. Eu posso um dia ter um cargo de gestão aqui Pô, ou que de legal. supervisão. E aí foi o que eu fiz, trabalhei, ralei, assim, mais ou menos. Aí eu entreguei a obra, fui para outra obra, fui para uma outra obra. Só que nessa obra, assim, nessa outra obra que eu fui, a engenheira muito bacana, assim, ela disse, Davi, tem notícia boa para ti aqui. Tô triste, mas tô alegre. Aí eu disse, por quê? Ela disse, teu nome está cotado para tu ser o próximo supervisor da construtora de segurança do trabalho. Eu Olha aí, disse, cara. sério? Ela disse, sério, sério. Eu tô triste porque eu vou te perder, mas tô alegre porque você vai Crescer, né? crescer, meu amigo. Aí eu, caramba, cara, que massa. E aí, pouco tempo depois, virei supervisor. Eu tinha uma equipe de SESMIT acho que chegou no auge mesmo, eram 14 canteiros de obra, 16 canteiros de obra, e aí eu tinha quase 30 pessoas abaixo da minha gestão, entre técnicos, auxiliares e estagiários, certo? E assim fiquei 5 anos como supervisor nessa construtora. Foram 5 bons anos de entrega de muito resultado bacana. Eu sempre destaco assim, a construtora, por ela ser nova, ela não entendia muito bem assim, alguns processos de segurança. Em 3 horas, em fiscalização do Ministério do Trabalho, eles receberam 55 autos de infração. Nossa, cara. E aí, uma das minhas metas era reduzir esses índices. Reduzir esses índices. E aí eu lembro que o diretor chegou e disse assim, Davi, cara, ó, eu não quero saber, certo? Aqui você tem um cheque em branco meu. Eu quero resolver. Então eu comecei a padronizar, assim, como supervisor, o que foi que eu fiz? Eu fui padronizando proteção coletiva, padronizando documentação, fui padronizando, fui cobrando de obra, cobrando de gestores. É óbvio que teve os embates, né? A gente sabe que construção civil não é um segmento fácil. Com certeza. Tive muito embate com produção, com engenheiro, com mestre de obra, mas aí por detrás de mim tinha empresa que queria Dava acertar. apoio, né, cara? Acho que E isso, aí, isso faz toda a diferença, né, Davi? Porque a com nossa área de certeza, segurança do trabalho, se a gente não tem a diretoria, se a gente não tem lá tipo assim, o manda-chuva, o cara que assina o cheque atrás da gente, fala assim, faz o que ele tá mandando, faz o que ele manda. O trem não vai, né, cara? O trem não funciona, né? e aí o primeiro grande resultado que a gente teve foi no ano seguinte, nós recebemos 11 fiscalizações do Ministério do Trabalho nas Nossa, obras, 11 o ano inteiro, e só sofremos 3 autos de infração. nossa, Então, cara. de 55 para 3, uma redução Com certeza. bem Significativa, né, cara? significativa. Com E certeza. foi aí que, assim, aí foi que o resultado começou a vir, a empresa começou a enxergar, deu mais liberdade para a gente trabalhar, outras premiações começaram a vir, assim, premiação SESI, Sinduscom, a gente começou a receber, assim, né, eu me lembro que teve um ano, acho que foi 14, foi 13. Cara, eu dei tanta reportagem, passei tanta reportagem de obra segura, de canteiro de obra que prezava por segurança do trabalho, mostrando como era. Eu acho que eu tenho muito isso no meu Facebook. No meu Facebook Olha tem aí. lá as reportagens, tem lá as reportagens. E foi muito bacana. Foi muito bacana a gente ser reconhecido aqui na nossa cidade. Mas aí, em 2015, veio a crise, né? A crise na construção civil aqui em Fortaleza. Teve a questão da bolha imobiliária. E aí, na construtora, assim, quem tinha cargo de gestão
foi convidado a se Se retirar. retirar. É. Mas aí, para você ver, a empresa, ela me chamou, meu gestor me chamou e disse assim, Davi, cara, vamos fazer vou fazer o seguinte contigo. Tu tá vendo aí que tá tendo demissão em massa, mas você, como já tem um certo know-how aqui na construtora, ele disse, eu vou fazer isso, eu vou voltar a ser engenheiro de obra. Ele tinha um cargo de direção, ó, diretor, Uhum. vai voltar a ser engenheiro de obra. Você quer se voltar a ser técnico de obra? Você tem duas opções, ou volta, ou então você vai, eu tenho que lhe desligar. E aí, na época, eu tinha casado, com filho. Eu disse, não, cara, eu volto a ser técnico de obra, porém, como eu conheço de obra, aí o que, cara, eu acho que no primeiro erro que eu der, vão me demitir. Aí, por que, cara, que tu acha isso? Eu disse, bicho, a menina que vai trabalhar comigo ganha X. Eu ganho 4x a mais do que ela. Ela vai fazer a mesma coisa que eu. Eu tô indo porque eu não posso, sim, ficar parado, mas eu vou. Ah, foi assim, conta batida. 4 meses depois, o engenheiro de obra, que era tipo assim, agora é a hora que eu vou pegar ele. E todas as paralisações que ele fez aqui nas obras. E aí, 4 meses depois, ele, assim, a empresa, sim, a empresa estava em baixa, em queda, precisava reduzir custos, certo? Davi, cara, foi Ah, bom que durou, você tá fora. E aí, Thiago, foi um período, assim, para mim, de muita reflexão, de muita. Que eu tive que parar, que eu tive que, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? O salário que eu ganhava lá, eu não vou ganhar mais. O que eu tinha lá, o que eu ganhava lá, eu não vou ter um certo padrão de vida. Mas aí, assim, em 2015, quem lembra, 15 para 16 já, tudo parado, aquela crise política. Assim, meu segmento muito forte aqui é a construção civil, uhum. mas assim, eu tinha assim, cara, eu preciso dar uma volta por cima, dar uma volta por cima. E aí foi quando eu decidi empreender. Só que aí decidi empreender, veio também. Eu estava muito desmotivado com a área de segurança do trabalho. Imagino. E o meu entendimento de segurança do trabalho, Thiago, era assim: eu era um bom gestor de obras, de segurança em obras. E tanto que quando eu fui fazer o meu primeiro, eu não sabia fazer PPRA, não sabia assim auxiliar o médico com PCMSO, um LTCAT, mano, não sabia. Tinha esse tempo todo de formado, mas não era a minha expertise. Não era. Faz parte, né, Davi? Eu falo muito isso, cara. E, por exemplo, no meu caso, eu sempre eu sempre trabalhei em consultoria, toda a vida. Eu nunca trabalhei em obra, assim, como técnico de obra, como engenheiro de obra, técnico ou engenheiro de indústria. A vivência é outra. Então, eu sempre trabalhei com programas, laudos e treinamentos. E se me colocar na obra, cara. Eu não tenho perfil, cara. Eu não tenho perfil. E a mesma coisa, o cara que trabalha muito tempo na hora, quando vem para consultoria, é natural não saber elaborar os laudos, os programas. Por quê? Porque tem vivência de campo, né, cara? Tem vivência. E isso é natural, né, o Davi? Mas tudo é aprendizado, né, cara? Pude aprendizado. E sem contar, Tiagão, que assim, a minha mentalidade, a minha cabeça era focada assim, para gerir obra, tocar obra. Entanto que hoje eu entro numa obra, assim, numa volta eu consigo identificar os problemas dela. Eu já sei quem é o colaborador assim, eu já digo meio que o perfil dele. Uhum. Eu brinco muito com o pessoal que diz assim, cara, eu conheço funcionário só pelo andar. Não sei se ele é nosso cego ou não. Assim, eu tenho essa expertise assim, de conhecer. Uhum. Aí foi também no boom que começou as redes sociais e tal, várias pessoas compartilhando, fazendo vídeos. Aí eu dei um time, assim, eu parei total, fui demitido em outubro, então até janeiro eu tirei férias, eu queria esparecer, eu vinha num ritmo muito acelerado, então eu parei, esse pit stop total na minha Isso, vida, que ano, mais ou menos? Que ano? 15 para 16. 15 para 16.
E aí eu conheci uma pessoa que, assim, eu sempre digo isso para ela. Eu disse, cara, tu me fez acreditar de novo em segurança do trabalho, que foi a professora Márcia Silva. Ah, conheço, fiz curso com ela, cara. Pronto, eu fui fazer um curso, É você conhecia? de PCA, né? Só que na época estava começando o E-Social. Uhum. E-Social está se falando, e aí eu comecei a empresa, aí eu estava meio perdido assim, eu focava muito em treinamento de altura, de NR18, aí surgiu um PPRA, eu não sabia como fazer, assim, meio que perdido, e a gente sabe que a nossa área, às vezes, é, falta se você não tiver uma pessoa de confiança para você chegar para um e para outro, Uhum. nem sempre a pessoa quer nos ajudar, Uhum. nem sempre aquela pessoa quer nos ajudar. E aí eu passei assim, exemplo, 16 meio que perdido, tentando me encontrar com uma coisinha e outra, 17 e as coisas meio que talvez desarmando aí, foi em 18 que eu conheci a Márcia. Fui lá na Bahia fazer um curso com ela, tinha um curso de capacitação de segurança do trabalho, fui na Bahia, conheci. Então, assim, nessa época, meio que ela mostrou para mim, ela conseguiu mostrar para mim um outro olhar de segurança do trabalho, de segurança do trabalho. E aí eu fiquei assim, meu cara, nossa, a gente pode falar, olha, você tem. Então, assim, durante um tempo ela me ajudou muito, assim, me dando alguns toques, alguns conselhos. Então, que eu sempre, onde eu vou, sempre falo, eu disse, no final do curso, eu disse para ela, Márcia, você me fez voltar a acreditar em segurança do trabalho. Que Eu show. estava muito desacreditado da área, mas você me fez acreditar de novo em segurança do trabalho. Ela, cara, o que é isso? Eu não, fez, Márcia. Você fez sim. E aí, meu que eu, assim, eu consegui dar um norte, que eu fui me capacitar. Uhum. Comecei a fazer curso, eu fui sentar de novo na cadeira para aprender a fazer para uma consultoria o básico, fazendo na época PPRA, CMSO, laudo, treinamentos, tudo isso, assim, entendi que segurança do trabalho não é só construção civil, é um leque gigantesco, é um leque gigantesco. Certeza. Que foi quando assim, a minha empresa começou a decolar, que foi quando a DRL começou a decolar. Hoje, aqui no Ceará, hoje eu tenho na minha equipe, não falei aqui a minha memória, deixa eu olhar para o quadro aqui, são 8 pessoas, Olha, entre cara. engenheiro, técnicos e estagiários, que trabalham com a gente, certo? Que trabalham com a gente. Hoje, assim, eu sou aluno de engenharia civil para concluir minha segunda graduação e fazer a pós de segurança do trabalho. Hoje em dia eu faço uma pós em engenharia ocupacional aqui na faculdade. Que E aí eu legal. fui atrás de me especializar muito na questão do e-social, entender a função do e-social, e foi aí que eu conheci o meu amigo Tiago, mas eu te conhecia pelas redes sociais, óbvio, mas aí, Tiagão, teve um curso que a gente fez com a Márcia, que eu vi que você estava Ah, também. exato. Aí eu disse, meu, o que é esse cara aqui? Esse cara da internet, esses caras são top. Assim, aí eu digo, poxa, esse cara, o cara simples, humilde, de uma humildade mesmo chegou. Aí você interagiu lá no curso, perguntando e tudo. Pô, o cara é simples, cara humilde, bacana isso. Aí foi aí que assim, eu comecei a te admirar, porque eu vi a tua simplicidade e humildade de sentar lá com todos os alunos e você perguntando, mesmo sugando da massa. Quem não conhece a Márcia, ela é expert em ruído ocupacional, ela Nossa, foi. sabe muito, E aí, não é aquele sabe. curso dela foi sensacional, cara. Sensacional. Peguei altos insights, né? É aquele negócio, né, Davi? A gente não sabe de tudo, né, cara? Então a gente tem que se capacitar. Então, fui buscar também, estava com algumas dúvidas relacionadas a ruído, fui buscar especialista, né, cara? E a Márcia foi indicação de um amigo, né? Foi uma indicação de um amigo.
Aí eu caí lá no curso dela e apaixonei. O curso dela é realmente muito bom, né, cara? É. E assim, eu com a Márcia, a gente ficou tão parceiros que uma vez eu organizei um simpósio aqui de segurança do trabalho, Olha, junto com a cara. faculdade, e aí eu trouxe ela. Márcia, tu tem coragem de vir para Fortaleza, fazer um bate e volta aqui ligeirinho, dar uma palestra? Ela voou. Bora. Aí eu digo, pois venha. Ela foi a palestra master aqui desse simpósio que a gente organizou. Ela veio, uma pessoa muito simples, humilde. E aí eu te conheci, Thiago, eu comecei a te seguir. Comecei a te seguir. Aí comprei o primeiro curso do E-Social, que eu já tinha uma certa bagagem de E-Social, mas o teu curso ampliou meus horizontes. Pô, cara, que Cara, legal. isso aqui. Alguns insights que você dava lá no curso. Eu até brinco assim, cara, baixou meu download nisso daqui. Baixou meu download. E aí fui vendo, fui assistindo, fui vendo, comprei um, comprei outro, comprei o de DP, depois comprei o de calor. Aí comprei agora. Aí eu comecei a ver a tua mentoria Outlier. Ah, o que é isso? Eu comecei a conversar. Aí eu vi que você também fazia mentorias individuais, eu comecei a te chamar para umas mentorias individuais, de algumas coisas que eu tenho dúvida, né, que eu tinha dúvida na época. E aí começou essa parceria contigo aí. E aí a gente está agora no Outliers, que é muito bacana, uma mentoria assim, bacana, o grupo lá. Uma coisa que eu acho muito interessante no curso, no grupo. Assim, eu fiz uma pergunta uma vez, há um tempo atrás, em um grupo, e, tipo assim, eu fui achacoalhado. Eu, cara, mas como é que tu é técnico e tu não sabe disso? Não, mas eu tô perguntando é porque eu não sei, bicho. Se eu tô... E lá no grupo não tem isso. Não tem isso. A pergunta que pode ser mais simples para mim, mas para o colega é a dúvida, e não tem essa questão de um achar que sabe mais no grupo. Não, o grupo, quem sabe, ajuda o colega a responder. Ajuda o colega a responder. E eu acho isso fantástico, Com fantástico, certeza. fantástico, Acho que isso é um fantástico. diferencial muito grande, né, o Davi? Porque, volta a falar, cara, cada um tem uma realidade diferente, né? Por exemplo, você pega um cara ali que, pô, o cara sempre trabalhou com ruído, toda hora ruído, 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 ruído. O cara fica especialista em ruído. Aí você tava lá, calor, 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 calor. Aí você precisa fazer uma análise de ruído. Pô, mas tua especialidade é calor. Mas você ficou naquela dúvida do ruído, você faz aquela pergunta, cara. Que, pô, cara, o cara que é especialista, tem trocentos anos em ruído, né, nesse exemplo que eu estou tratando aqui, para ele Uhum. é simples, mas, pô, a tua especialidade é calor. Então, você caiu no teu colo um ruído, mas a tua especialidade... Lógico, estou dando exemplos aqui hipotéticos, né? Então, assim, por isso que eu falo, cara, não tem pergunta de iniciante, não tem pergunta... Cara, você tem aquela dúvida do momento, você precisa ser atendido naquilo lá. E eu acho que a gente conseguiu trazer isso lá para o grupo, né, Sim, eu acho isso Davi? fantástico do grupo, certo? Essa humildade, esse respeito do Exatamente. grupo, sem ter assim, o cara que sabe mais, o cara que se acha que é isso. Porque, como eu te falei, exemplo, se você me colocar na construção civil, cara, eu entendo indo e voltando, já são desde 2005 que eu atuo na construção civil, certo? Então, assim, eu conheço bastante. Mas, te dar um outro exemplo, quando eu fui fazer um PPRA de uma transportadora, mano, quase que não sai. Quase que não sai. Porque É com a diferente, transportadora né, Davi? era um outro ambiente para me entender o processo, tudo, assim, era diferente. Então Com, eu penei um pouco mais. com Mas certeza. aí, graças a Deus que tem dado certo, a gente tem, eu costumo dizer que está numa fase de crescimento aqui, a DRL cresce de vento em polpa, Cara, que bom. graças a Deus, com a bênção do nosso Senhor Jesus, ela vem crescendo aqui, vem Amém. impactando, vem contribuindo para a sociedade, para as empresas aqui, no entanto, e para diversas pessoas. Hoje aqui, é, quando chegou em 15, eu parei de contar quantas pessoas que passaram por aqui e a gente encaminhou para emprego. Olha Porque o só, cara entra, a gente treina, eu treino a pessoa, eu que desenrola envolve, a né? pessoa e ela vai
para a vida dela, vai crescer para uma empresa aí de segurança do trabalho, ser técnico, foi o que ela lutou para fazer, né? Com certeza. E aí, Thiagão, hoje o próximo passo que eu quero dar na minha carreira é a engenharia de segurança. É o que eu Legal. estou lutando para ser aí, engenheiro de segurança do trabalho. E basicamente esse é assim, um pouco da minha história. Comecei como técnico e hoje eu tenho a minha consultoria de segurança. Então, assim, sempre baseado em sentar na cadeira, estudar, entregar mais, Olha só, cara. né? Entregar mais, eu acredito muito nisso. A gente ter essa entrega, entregar mais do que o cliente precisa, para a gente crescer mais e mais e mais. Que show, cara. E me diz uma coisa, Davi. Hoje, cara, olhando assim, como você faz parte dos Outliers, você também já iniciou comigo já em outros cursos. Começou pelo E-Social, né? Foi adquirindo outros. O que você achou assim de maior diferencial, cara? Seja nos cursos ou seja no Outlier. O que você falou assim, nossa, essa sacada aqui valeu a pena, valeu o investimento? O que você teve essa Ah, sacada, cara? O que teve assim de Tiago, diferencial? tem várias coisas, Tiago. Primeiro, a primeira coisa que eu achei muito bacana, o teu material que você disponibiliza um material muito bacana de estudo, certo? Eu acho o teu conteúdo que você traz para a apresentação muito bacana. Segundo, a tua forma de explicação, você tem uma boa didática para explicar, você tem uma forma de ensino assim bem positiva. E terceiro, que eu destaco assim, às vezes a gente compra um curso de uma pessoa na internet e tem um suporte lá que nunca responde. No teu, quem responde é você. É, No teu, quem responde é você. Você é um cara bem presente para a gente, certo? Você é um cara presente que aí mandou a dúvida no grupo, pouco tempo depois, você tá lá e responde para a gente. Eu digo isso que eu já mandei algumas dúvidas e você sempre está lá respondendo. Sempre está lá respondendo, tirando a dúvida de todo mundo. Então, eu acho essas três, teu material, a forma que você explica e a tua resposta, os teus feedbacks que você dá lá no grupo, que eu acho isso importantíssimo e interessantíssimo. que show, cara, que show. E me diz uma outra coisa também, cara. Olhando assim hoje, cara, para os teus concorrentes na tua região, sem, assim, sem, como é que eu posso dizer, cara, assim, sem se achar, até porque eu sei que você não é o teu perfil, né, cara? Mas assim, Uhum. olhando para a tua prestação de serviço hoje, com aquilo que você tem aprendido, né, não só com os meus cursos, mas também com outros profissionais, você julga que a tua empresa ela está acima da média em qualidade técnica e prestação de serviço para os seus clientes, Sim, cara? sim, sim. Sim, sim. Te dar um exemplo aqui que a gente passou ontem, que eu Legal. passei ontem, até postei nas minhas redes sociais. Um cliente chegou para mim e disse assim: Davi, eu quero que você me comprove que você fez realmente o envio da minha empresa. Aí eu disse: Oxe, isso é simples demais. Isso é muito simples. Bora aqui. Peguei ele, coloquei no computador e disse assim: Eu vou abrir aqui o sistema. Aí abri o sistema, fui lá na função dele. Tá vendo aqui? Olha aqui o resultado. Olha aqui o resultado, aqui que deu. Aí ele olhou, viu, tá aqui, RUI 59,6. Beleza? Beleza. Chama o técnico de segurança. O técnico veio. Ei, segurança, tu tem um aplicativo meu INSS aí? Aí ele tem. Abre aí. Ele foi lá, abriu, bota aqui, PPP. Aí tinha lá o campo baixar. Vamos baixar. Pum. Baixei. Aí baixei lá, vamos dar o zoom. Aí tava lá. O Tava mesmo. lá o resultado do ruído, cara. Meu, aí eu me senti, eu não vou dizer, eu fiquei morto de satisfeito, morto de alegre. Eu disse, tá aqui, ó, já tá no meu INSS. Esse é o resultado. Com Esse é o certeza. resultado. Por que que eu digo isso, Thiago? Tem empresas aqui mesmo e por aí diversas que não têm esse cuidado com o cliente. E entregou, mandou o recibo, só se o cliente quiser um novo serviço.
E eu não tenho isso, cara. Eu gosto de ir até mais além, até o final. De ir até o final. Tem um cliente meu fixo de consultoria que a minha ida na empresa dele é 2 vezes por mês, em 2 obras que ele tem. Uhum. Mas aí ele teve um problema, um acidente bem grave, que envolveu o Ministério do Trabalho e tudo. E aí no mês de janeiro, eu prestei serviço para ele, eu fui diversas vezes em reuniões no Ministério do Trabalho, diversas vezes, para resolver o problema dele. Então, eu sempre costumo dizer, cara, a consultoria, o meu trabalho não se encerra somente quando você me paga, é ir mais além. Porque quando a gente faz isso, Thiago, é o que eu enxergo. E aí eu sempre digo o seguinte: o que eu faço é um resultado, me entrega um resultado. Eu tenho que avaliar se esse resultado está positivo ou negativo. Uhum. Então, assim, eu entendo que não é o cliente, mas são as pessoas que estão lá com o cliente. Porque são elas que vão levar para onde elas forem. Com Para certeza. onde elas forem. Então, cara, eu vejo isso muito bacana. Davi, como é que tu enxerga que tu trabalhando dessa forma? Tá bacana, que você tá um resultado legal. Eu disse, cara, nos últimos 3 anos, assim, eu digo isso não para mim assim, soberbecer, dizer que eu sou tal, não. Eu digo isso assim com muita humildade e dizer que é Benese, até aqui o Senhor nos ajudou. Nos últimos 3 anos, o meu faturamento a cada ano dobra, Olha, cara, que top. dobrou, trabalhando nesse formato, entendendo que não é só a empresa, mas existem as pessoas que estão ao redor e elas que vão te levar. É aquele São elas negócio, o pessoal chama de over delivery, né, cara? É você entregar mais do que aquilo que o cliente está esperando que você entregue, né, cara? Então, assim, é aquela atenção, é aquele suporte não esperado. Pô, contratei essa coisa, mas você pode me tirar uma dúvida de uma outra coisa que eu não contratei, ou nem você falou, pô, fui lá várias vezes fazer a reunião lá dentro com o Ministério do Trabalho. Cara, é uma atenção assim. Foi o que você falou, né, cara? São pessoas, né? São pessoas, não é? A gente está aqui é para ajudar as pessoas, né, Davi? e Então, aí é óbvio que tem empresas que te dão o devido valor, tem empresas que não, nem tanto, mas eu vou para onde com dá o devido certeza. valor. E assim, o meu foco é cada vez mais fechar. Não, e dessa, eu te dar outro exemplo aqui, dessa empresa que eu atendi, um outro terceirizado. Ontem mesmo eu estava fazendo a minha inspeção lá, aí um outro terceirizado me chamou e disse, Davi, cara, eu vi o teu atendimento aqui, que você teve cuidado e tal. Cara, eu quero marcar uma reunião contigo semana que vem para que você venha atender a minha empresa também. Olha, cara. Aí eu digo, opa, certeza, vamos lá. É o melhor marketing, né, cara? É o boca a boca, né? É boca a boca, é boca a É o boca, melhor marketing. é Cara, boca a que boca. show, Davi. Que show, que show, que show. Davi, para a gente encerrar, antes de você dar as tuas palavras finais, cara, eu queria. Imagina o seguinte: imagina que que esse vídeo vai chegar para 100% dos profissionais de SST no Brasil. Imagina que 100% dos profissionais de SST vão assistir por completo esse vídeo. E você vai dar uma mensagem que todos eles vão receber essa mensagem. Que mensagem você daria para esses profissionais, cara? Gente, eu digo o seguinte: esteja perto de pessoas que queiram ver o seu bem, certo? Infelizmente, na segurança do trabalho, é muito comum a gente lidar com pessoas que não acreditam na área. É muito difícil, é importante você dar com pessoas que, que não acreditam, que dizem palavras ruins, que soltam palavras ruins, mas nós precisamos entender, estar próximo de pessoas que venceram, que estão vencendo na área de segurança do trabalho. Segurança no trabalho, a nossa profissão é uma profissão linda, eu digo isso, linda, é uma profissão que nós produzimos para o nosso país, É e o verdade. principal é uma profissão rentável. Uhum. Rentável. Assim, tira tudo, assim, um pouquinho que eu falei aí. Assim, dá para sobreviver? Dá.
Só que existe, assim, é um caminho íngreme que você precisa subir essa escalada. A gente precisa sentar, estudar, ler. Nos últimos anos, a legislação mudou muito a legislação. O e-social, ele é uma mudança que eu acredito sem precedentes, é uma mudança, é um impacto que está trazendo, para as empresas, para o colaborador, sem precedentes. Isso não é nada de novo. O social não traz nada de novo, ele só traz o que não fazia, o que as empresas não faziam. E agora tem que fazer. Então, o recado que eu deixo, gente, esteja perto de pessoas que você quer estar no, como se fosse pessoas que queiram estar, perdão, esteja perto de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Fechou. Esse tipo de pessoas, certo? Eu sempre dei o exemplo da Márcia. Márcia é uma pessoa queridíssima e eu escuto. Nacional. E aí ela sempre diz isso, Davi, dá para a gente sobreviver muito bem de segurança do trabalho. Márcia, será que dá? Márcia, você concorda? E ela dá. Foco que você vai vencer. E hoje eu estou vencendo, graças assim, muito do que ela comentou, me ensinou, né? Ensina. E aí a gente vai chegando perto de pessoas. A gente tem nas redes sociais o Thiagão aí, é um cara altamente que está aí para ensinar, que tem conteúdo, e entrega muito conteúdo, certo? Se você vê depois que eu fui ver o teu YouTube, eu digo, meu irmão, aqui tem conteúdo, muito conteúdo gratuito que ele entrega, Certeza. certo? Então esteja próximo e entenda que segurança do trabalho, a gente tem que trabalhar, é muito comum às vezes o pessoal querer trabalhar segurança, aquela questão do amor, não, cara, é rentável, você tem que focar e entender assim, cara, é o dinheiro, eu não posso deixar o dinheiro assim escorrer, então, por isso que o mote da minha empresa é protegendo a sua produção, Olha, certo? cara, que sacada, hein? Protegendo, Que protegendo a top, hein? sua produção. Que top. É o mote da minha empresa. Eu falo, Davi, batendo bem em cima do que você falou aí, que é esse slogan aí da tua empresa, cara, que, cara, a nossa função como consultores de segurança do trabalho, assessores, é proteger a empresa. E como que a gente protege a empresa? Protegendo o trabalhador, cara. Se o trabalhador está protegido, a empresa não é multada. Se o trabalhador não se acidenta, a empresa não tem ônus. Entendeu? Então, sim, só tem vantagem. Então, assim, qual que é a nossa função? É proteger a empresa. E quem que paga a tua consultoria? Quem que vai pagar, que nem você falou? Hoje a gente está gravando aqui no dia primeiro, né, Davi? Então, hoje é dia de emitir boleto e nota fiscal para os clientes, né? Quem que vai pagar os boletos? É o cliente, cara. Então, quem que a gente tem que proteger? É ele. E como que a gente protege o cliente? Protegendo o trabalhador, né, cara? Protegendo o É isso trabalhador. aí, Acho que esse Tiagão, é isso aí. é o sentido, né, meu amigo? É isso aí, cara. Esse é o sentido. E aí, Davi, galera, isso aqui minhas redes sociais, para você que quiser seguir a gente, DRL Consultoria, vai certo? estar vai tá na Tudo, descrição do vídeo aqui, tá, pessoal? Pode ir na descrição aqui, eu vou colocar tudo junto, DRL Consultoria, também a gente sempre, como o Thiago faz, eu também sempre estou procurando trabalhar essa questão das redes e entregar bastante material aí para a galera de segurança do trabalho, dar uma seguida lá, curte a gente, beleza? Um prazerzão aí estar aqui com você, Thiagão. Prazerzão aqui ser seu aluno, ser seu mentoriado lá nos Outliers. Estamos à disposição. Davi, muito obrigado. Para você que está me assistindo, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui nesse vídeo. Não esqueça aí de deixar para mim o teu like, de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram e grupo do WhatsApp, onde você vai receber as notificações de todos os nossos conteúdos, das nossas lives. Esse vídeo aqui mesmo, ele vai ser divulgado lá nos grupos do WhatsApp, do grupo do Telegram também. Então, pessoal, aqui embaixo na descrição vocês vão achar as redes sociais do Davi. Vai estar aqui embaixo também, vou colocar na descrição. E também um link para você acessar os nossos grupos. Ah, Thiago, eu tenho interesse também nos cursos. Eu tenho interesse na mentoria do SST Outlier. Tudo na descrição. E aqui na descrição também vai ter o contato do nosso comercial. Ah, não, eu quero entender um pouco mais, eu quero falar com uma pessoa para saber um pouco mais, está aqui também. Tudo na descrição, tudo que você precisar está aqui na descrição para vocês.
Davi, novamente, muito obrigado mesmo pela tua presença, pela tua participação. A você que nos assiste também, muito obrigado e acompanhe a gente aqui no YouTube que vai ter mais conteúdo para vocês. Um forte abraço e até mais, pessoal. Valeu, valeu.